Cirurgiã vascular, né, cooperada da Unimed Costa Oeste, doutora Mariane Andretta Ramos. Ela está aqui ao vivo para tirar nossas dúvidas e de vocês de casa também. Vão lá, interage com a gente no 45-9925-4747. Primeiro lugar, boa tarde, Mariana. Seja bem-vinda ao nosso Ver Mais de Casa Nova, né? Boa tarde, Mauro. Adorei a Casa Nova e agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui falando da minha especialidade. Juntamente aí com a Unimed Costa Oeste. Não, e é importante também porque agora a gente tem essa interação do ao vivo com o público também, eles podem tirar as dúvidas deles e desse bate-papo. Mas para começar então, eu queria que você explicasse pra gente, né, o que são essas doenças vasculares, até para as pessoas em casa entenderem e começarem a participar aqui. Então, a vascular é a especialidade que cuida dos vasos e as doenças vasculares são todas aquelas doenças que acometem os vasos sanguíneos. As pessoas atribuem muito a vascular aos problemas circulatórios das pernas, mas é bom lembrar que a gente tem vaso sanguíneo no corpo como um todo e as doenças podem acometer todos esses vasos sanguíneos, né? Tanto as artérias quanto as veias, que são dois tipos de vasos diferentes que a gente vai tentar falar aqui um pouco mais para vocês hoje. Eu queria então que você falasse para a gente quais que são as principais doenças vasculares. Como você falou, que geralmente o pessoal, né, eles reclamam mais das pernas, que acho que é onde eles veem mais também, né? Exatamente. Mas tem outros tipos também, né? Tem muitos tipos de doença vascular que são silenciosas, que não dão muitos sintomas, né? E por isso que a gente fala que o que leva mais o paciente até o consultório são as pernas mesmo, as queixas das pernas. Mas as principais doenças vasculares, quando a gente está falando de vasos, veias, que são os vasos que retornam o sangue para o coração, são as varizes, né? Varizes, trombose, são os principais tipos de doenças dessa parte. Já na parte arterial, que é uma parte mais complexa, a gente fala que tem tipos de doenças mais graves, aí a gente está falando de aterosclerose, que é aquele processo de acúmulo de gordura dentro do vaso. Esse acúmulo de gordura dentro do vaso pode levar a vários tipos de doença, tanto a dilatação quanto a obstrução, que é o aneurisma, que a gente sempre escuta falar com mais frequência. É importante as pessoas ficarem atentos também. Mas os sintomas ali, doutora, esses sintomas da doença, eles se diferenciam um do outro? Eles se diferenciam, nem sempre é fácil para o paciente saber a diferença entre um e o outro. É por isso que a gente fala que é importante sempre passar por avaliação de especialista. E digo mais, na vascular é muito importante, depois de uma certa idade, a gente fala em torno dos 40, 50 anos, fazer um check-up vascular, para justamente identificar essas doenças que não causam sintomas, que quando vai ter um sintoma, já tem a doença instalada de um nível mais grave. É aquela prevenção, a prevenção. Né, na vascular é muito importante a prevenção. Doutora, e assim, quais são os sintomas mais comuns que indicam alguma doença vascular? Porque quando sentir o sintoma, como a senhora disse, já está meio grave ali, né? Por isso que a gente fala em prevenção, é importante você procurar um médico vascular também, depois dos 40, né, para fazer um check-up. Mas qual que é os sintomas ali que indica, que dá aquele start e fala, opa? O que mais leva o paciente no consultório são as dores nas pernas, né? Então, seja dor para caminhar, a dificuldade que o paciente tem para caminhar, seja aquela dor tipo um peso, um cansaço, isso é o que mais leva o paciente no consultório. Mas, de novo, eu gosto de dizer que isso nem sempre a gente precisa esperar ter o sintoma para ir, né? Então, se o paciente tem pressão alta, se tem colesterol, se tem diabetes, esses pacientes eles já devem ter uma rotina junto com o vascular, para que a gente possa fazer o diagnóstico precoce antes, às vezes, de ter um sintoma. Alguns outros sintomas também podem vir de origem vascular, né? E às vezes as pessoas não atribuem. Por exemplo, o entupimento das carótidas pode levar ao AVC, né? Então, às vezes a gente faz o diagnóstico a partir do AVC. Teve o AVC, a gente vai ver a causa e descobre que a carótida estava entupida. O interessante era a gente conseguir fazer isso antes de ter o AVC, para fazer uma prevenção e não ter essa doença. Doutora, agora na época do verão, né, nesta época é mais calor. E esses sintomas, ele pode piorar os quadros também? As pessoas podem se sentir mais dores? Muda bastante na época do calor? A vascular, eu falo que ela é sazonal. No verão a gente tem algumas doenças das veias, das varizes, da insuficiência venosa, aumenta um pouco o risco de trombose. Já no inverno a gente tem principalmente as doenças arteriais, que é realmente a falta de circulação, né? Que piora a isquemia, piora essas doenças ligadas à aterosclerose. Então, tanto uma fase quanto a outra, a gente vai ter doenças diferentes acometendo cada período do ano.
Gente, então tem que ficar atenta aí o ano todo, né? Ficar meio atenta ali. Doutora, mas quando você tem um histórico familiar da doença vascular, é preciso redobrar mais atenção? É hereditário, não é? O que acontece nesses casos? A maioria das doenças vasculares são hereditárias. Se você tem um histórico na família que já te mostra isso, né, alguma alteração na circulação, é interessante procurar o atendimento quanto antes. Aqui a história familiar é muito importante. Então é importante, se você de repente tem algum caso na família, se prevenir já antes dos 40, então, né? Antes dos 40, é bom já ficar atento ali, fazer os exames, o acompanhamento também, né? Mas Mariane, quais que são as demais causas de doenças vasculares? Que a gente sabe que tem outras coisas que pode desencadear também, né? Às vezes o excesso de bebida, a comida também, às vezes, né? O diabetes é uma das principais causas de doença vascular, hipertensão, tabagismo. O cigarro e o diabetes são as principais causas de amputação de um membro, por exemplo, né? Então, a gente fala que o cigarro, seja ele o cigarro até o eletrônico... Que a gente tem falado a gente tem falado que não muito, pode, né? É muito prejudicial para a circulação. É algo que às vezes as pessoas desconhecem. O cigarro causa amputação, sim. O cigarro é uma das principais causas de amputação. Tá vendo, gente? E a gente já fala tanto tempo, né? E as pessoas às vezes insistem. Daí se livraram do outro cigarro, acabaram inventando esse eletrônico, daí acabaram indo para o eletrônico também, falando que não era tão perigoso, mas é até mais quanto. A gente já viu várias matérias aqui no programa também falando sobre isso. Mas, doutora, por que as pessoas não devem ignorar as doenças vasculares? Porque falar, vascular é uma doença normalzinha ali, né? A gente toma um remédio e se trata. Por que não deve ser ignorado? Eu sempre falo assim, a gente tem um processo de envelhecimento que eu sempre atribuo ao envelhecimento dos vasos, né? O vaso deixa de nutrir aquele tecido e o tecido vai envelhecendo. E a gente não deve ignorar justamente por esse motivo que eu expliquei aqui do AVC. Citei como exemplo o AVC, mas a gente pode falar do aneurisma também. Eles são doenças silenciosas e quando a gente faz o diagnóstico, às vezes não tem mais como reverter. Se você está partindo de um paciente que já teve o AVC, ele já teve a falta de circulação lá no cérebro, já trouxe para ele um prejuízo, né? E às vezes não vai mais fazer tanto sentido agora tratar essa carótida. Então a gente não deve ignorar, porque a maioria das doenças vasculares elas são tratáveis, ou melhor ainda, até preveníveis. A gente consegue muitas vezes atuar antes mesmo de precisar de um procedimento cirúrgico. E assim, doutora, como que ocorre o diagnóstico? Através de exames de sangue? O que é feito ali para perceber que precisa de um tratamento? Como a gente falou, pode fazer o tratamento precoce, você ir lá, tal, descobrir antes, mas como que é feito o diagnóstico? Eu sempre falo que a chave da vascular é a avaliação física, é o exame físico, né? Então, a partir do momento que o médico fez lá a sua anamnese, identificou seus fatores de risco, te examinou, e na anamnese, no exame físico, a gente já consegue, assim, grandes dados para levar o paciente para fazer um exame complementar. Aí a gente parte para um ultrassom Doppler, para uma angiotomografia que complemente, mas não tem um exame, assim, que as pessoas possam falar, vou pedir esse exame para ver, né? A gente tem que olhar o paciente como um todo, identificar fator de risco familiar, avaliar o exame físico para aí chegar em quais exames complementares faz sentido para aquele paciente, até porque a gente não tem como avaliar todos os vasos do corpo com um exame só. Doutora, e assim, e foi diagnosticado, como que é feito o tratamento? Varia de caso? E como que pode ter a evolução da doença também? Hoje em dia, a vascular caminha num sentido de tratamentos menos invasivos. Então, como eu falei lá, mesmo na parte venosa, que é a parte ali da ilustração que eles mostram tudo azulzinho, quanto a parte arterial, que é aqueles vasos todos vermelhos, os dois tipos de doença, tanto a arterial quanto a venosa, elas caminham para tratamentos menos invasivos, né? Então, na cirurgia de varizes ou na trombose, por exemplo, a gente tem hoje possibilidade de fazer tratamento sem cirurgia ou cirurgia através de um furinho na virilha, né, que é do cateterismo. E a mesma coisa vale para os aneurismas, que antes a gente tinha que abrir o abdômen do paciente para fazer uma correção, uma cirurgia grande. Hoje a gente faz acessos também com incisões pequenas na virilha e faz tudo por endovascular, né? Então, na parte arterial, as cirurgias são quase que todas por dentro do vaso, como primeira opção, né? E na parte venosa, a gente trata muitos pacientes hoje sem operar com laser, com espuma, coisas que a gente já falou aqui em outras oportunidades. É importante as pessoas saberem também, né, que às vezes as pessoas se assustam, às vezes tem medo de fazer a cirurgia, porque tem que fazer vários cortes, tal. Antigamente, você ia fazer uma cirurgia de varizes, era vários cortezinhos para fazer várias emendas ali, né, doutora? Agora, como a senhora estava explicando também, com
corte só você consegue fazer quase toda a cirurgia, Exatamente. né? Isso também ele ajuda na recuperação, depois a recuperação é mais rápida? Recuperação mais rápida, retorno mais rápido para o trabalho, né? Tudo isso. Eu sempre falo assim, às vezes as pessoas atribuem a vascular só as pernas ou as varizes, né? Mas é um todo, a gente só não trata os vasos que estão dentro do cérebro ou dentro do coração. O restante, tudo que tiver uma doença vascular, vai ser o cirurgião vascular que vai ser o médico encarregado de tratar. Tá vendo, gente? Mas o importante é a gente sempre ficar atento aos sintomas, né? Como a gente fala aqui nesse quadro aqui da Unimed Costa Oeste, que a prevenção conta muito. Então, quanto antes você descobrir uma doença, você tratar ela, a recuperação é mais rápida também, é você entender também. Mas, doutora, para a gente finalizar, gostaria que a senhora desse umas dicas, falasse para o pessoal que está em casa também, os cuidados, que a importância, como a gente falou, não deixar as doenças vasculares de lado, falar, não, é coisa simples, minha avó teve, se a tua avó teve aí que você tem que ficar mais preocupado ainda, né, doutora? Exatamente. Acho que a dica principal que eu tenho é isso, a prevenção é a chave de tudo. Hoje, se a gente mantém hábitos de vida saudáveis, a gente tem muitas condições de ter informação que antes não tinha. Eu falo, antes era aceitável um paciente fumar porque era bonito, tinha aquele apelo social. Hoje em dia a gente já sabe que isso não tem nada produtivo, nada de bom, né? Então, ter hábitos saudáveis, alimentação boa, moderação na bebida, na ingesta alcoólica. Tabagismo para mim é algo que é mesmo inaceitável. Eu falo que tem opções ainda de ajudar aquele paciente que realmente quer parar de fumar, né? Ajudar ele a largar desse vício, porque não é fácil, a gente sabe que não é fácil. Hábitos relacionados à atividade física, manter a atividade física regular, dieta, né? E se você tem história familiar, você já saiu uns passos na frente de risco de ter essa doença. Então, quanto antes você procurar um vascular para te orientar e te passar, às vezes, algum medicamento, né, melhor. Tá vendo, gente? Então vamos se cuidar com essas festas aí de final de ano, não vamos comer muito, não vamos beber muito e sempre ter o acompanhamento também, né? Tem um médico aí vascular que